noite, meu nome é Andressa e a nossa equipe ficou com o tema câncer de mama feminino em aspectos clínicos e patológicos dos casos cadastrados de 2005 a 2008 no Serviço Público de Oncologia no estado de Sergipe. Introdução. Entre o público feminino, uma das doenças mais temidas é o câncer de mama, principalmente na faixa etária após os 35 anos de idade, na qual sua incidência cresce muito rápida e progressivamente. Associado a esse fato está o diagnóstico tardio da doença, ocasionado por uma política ineficaz de controle e rastreamento do câncer, que tem na mamografia aliada ao exame clínico das mamas e o autoexame, que são instrumentos fundamentais muito importantes. Como podemos ver, a estrutura anatômica da mama, parede torácica, costela, músculo peitorais, tecido gorduroso, lobo, ductus, auréola, mamilo, lóbulos e linfonodos. Os ligamentos de Köppen, expansões fibrosas que se projetam nas glândulas mamárias, subdividindo o parênquima em 15 a 20 lobos. Estes ligamentos conferem mobilidade e sustentação à mama, retraindo de forma característica quando há uma contração patológica, ou seja, câncer de mama. Nesta imagem, podemos ver os ductos principais, ductos menores, seios lactíferos, areola, alvéolos. O conjunto dos alvéolos áqueos de 10 a 100 formam os lóbulos. O conjunto de lóbulos formam os lobos. Cada lobo mamário apresenta um ducto lactífero, ramificações. Métodos. Para a obtenção das informações, foram construído um formulário de coleta de dados considerando as seguintes informações relativas ao tumor, como o estadiamento, o tamanho, a classificação do tumor, o grau de diferenciação, o aspecto anatomopatológico, tratamento cirúrgico, metastágio e segmento. Estas informações foram coletadas por meio de análise de prontuários que continuam o resultado histopatológico do exame anatomopatológico após cirurgia e imunohistoquímica arquivados na instituição acima que foi referida. O resultado dos 146 prontuários que foram avaliados descreviam um tipo de câncer mamário. Prevaleceu o carcinoma ductal invasivo, CDI, com 118 casos. Quanto ao grau de diferenciação dos nódulos, 55,8% dos 129 casos que possuíram essa informação apresentavam grau 2. Nesta tabela, distribuição de frequência do estádio clínico do segundo, o tipo de cirurgia e a situação da paciente dos casos de câncer de mama registrado no período 2005 a 2008 em Aracaju. Tipo de cirurgia conservadora no estadiamento baixo foram de 42,5%. E no alto foram 13,5%. As que fizeram mastectomia foram 57,5% no estadiamento baixo e no alto foram 86,5%. Situação atual da paciente viva sem evidência de tumor no estadiamento baixo é de 85,1% e no alto de 58,7%. Viva com evidência de tumor no estadiamento baixo são 2,7% e no alto 9,3%. As que perderam seu acompanhamento foram 12,2% baixo e 32% alto. Também foi observado o seguinte dos casos em estudos evidenciados: em 71,8% das mulheres seguiam sem evidências de tumor, ou seja, não apresentavam metastáse locorregional ou sistêmica.
e 6% das mulheres viviam com evidência do tumor metastáse locorregional ou sistêmica. Verificou-se associação entre a situação atual das mulheres segmento com estadiamento, pois 85,1% das mulheres que tiveram a neoplasia classificada em estádio baixo seguiam sem evidências de tumor, o qual possui o risco menor de recorrência, enquanto 58,7% das mulheres que tiveram neoplasia classificada em estádio alto estavam vivas, mas sem evidência de tumor. Antes esses dados, observa-se também que as chances de viver sem evidência de tumor foi de 45% maior entre as mulheres que tiveram neoplasia classificada em estádio baixo, quando comparada com aquelas classificadas em estádio alto. Entre as mulheres vivas com evidências de tumor, 66,7% apresentaram metastáse à distância óssea e pulmonar, enquanto 33,3% apresentaram metastáse locorregional. É importante salientar que 77,8% dessas mulheres tiveram estádio clínico alto. Na tabela 2, a análise descritiva de associação entre as variáveis CERBB2, RHE e RHP com o estádio clínico dos casos de câncer de mama registrado no período de 2005 a 2008 em Aracaju. Com relação à retirada dos linfonodos, 73% das mulheres foram submetidas à dissecção axilar completa. A quantidade do GP baixo prevaleceu em 61,7% dos casos de câncer de mama classificados com estádio baixo e o GP alto em 87,2% daqueles considerados estádio alto. Percentual do GP, que são os gânglios positivos, baixo, foram 61,7% e alto foram 38,3%. O alto foram 12,8% e 87,2% no estadiamento alto. O CERBB2, que é o marcador tumoral, positivo no estadiamento baixo, foram de 29,2% e no alto foram 70,8%. Negativo foram 54,4% no estadiamento baixo e no alto foram 45,6%. O RHE, que é o receptor hormonal de estrogênio, positivo no estadiamento baixo foram de 58,3% e no estadiamento alto foram 41,7%. Negativo foram 36,4% e no estadiamento alto 63,6%. O RHP, que é o receptor hormonal de progesterona, positivo no estadiamento baixo foram de 60,3% e 39,7% no estadiamento alto. Negativo foram 37,9% e 62,1% no estadiamento alto. Receptor hormonal de estrogênio foram 52,5% para receptor hormonal de progesterona. O RHP 24% e 18,9% apresentava positividade para o marcador CERBB2. Quanto ao marcador e aos receptores hormonais, houve associação com o grau de estadiamento. O CERBB2 manifestou-se negativo em
54,4% dos casos de estádio baixo e positivo em 70,8% daqueles considerados no estádio alto. Já o receptor hormonal de estrogênio mostrou associação positiva entre os casos estudados como fator de proteção, visto que 58,3% dos casos com estádio baixo sem positivos eram positivos e 63,6% do estádio alto eram negativos. Já o receptor hormonal de progesterona apresentou uma associação positiva entre 60,3% dos casos de estádio baixo e negativa em 61,1% dos estádio alto, conforme a tabela 2. Na tabela 3, proporções de positivos e negativos segundo a situação da paciente para o marcador tumoral, receptor e receptores hormonais de estrogênio e progesterona dos casos de câncer de mama registrados no período de 2005 a 2008 em Aracaju. Verifica-se na tabela 3 que a proporção de casos positivos e negativos para o CERBB2, RHE e RHP para as mulheres vivas sem evidências de tumor são significativamente diferentes, ainda que a proporção de negativos tenha sido maior no CERBB, 82,8% é a dos positivos, maior no RHE, 68,3% e RHP, 60,6%. Para o grupo de mulheres vivas com evidência de tumor, não houve diferença significativa na proporção de casos positivos de CERBB2, como para o RHE e RHP. Mesmo sendo observadas as diferenças percentuais, verifica-se que o valor do teste de comparação de proporção não foi significativa para o CERBB2, RHE e RHP, indicando que a proporção de casos positivos no grupo de mulheres que vivem sem evidência de tumor e proporção de casos positivos no grupo de mulheres vivas sem evidência de tumor é a mesma. Um alerta: 5 alterações que devem chamar a atenção das mulheres, que são nódulos ou espaçamento que pareçam diferentes no tecido das mamas, mudanças no contorno das mamas, retrações ou abaulamento, desconforto ou dor em uma única mama que seja persistente, mudança nos mamilos, retrações e desvios, secreções espontâneas pelo mamilo, principalmente se for unilateral. Observa-se pela mudança na pele, vermelhidão, erupção, um derrame, um corrimento pelos mamilos, ondulações, mamilos puxados e caroços. Conclusão: o estudo retifica o que é descrito na literatura quanto à morfologia predominante do câncer de mama, pois a maioria dos tumores classificados como CDI variando de 47% a 90,15%, enquanto o CLI varia de 5% a 15,4%. Os tumores são classificados como estádio alto, ocorreram em maior frequência, sendo de pior prognóstico. Essa foi a nossa equipe e muito obrigada e tenham boa noite.